Oi, pessoal. Vamos lá. Deixa eu dar alguns pontos principais para a nossa disciplina de análise financeira, né? Das aulas das unidades de aprendizagem de 1 a 4, tá? Bom, o que é importante de vocês reverem, né? E olharem com mais cuidado. Na verdade, a primeira unidade, ela fala exatamente sobre a questão do papel das finanças para o administrador, né? A importância de conhecer a finança corporativa, que o administrador tenha essa noção, que possa conseguir, para administrar, ele precisa ter esse conhecimento, né, de análise da finança corporativa. O que é finança corporativa? Bom, a gente tem finanças como um grupo maior que é dividido em 3 subgrupos, né? O mercado financeiro. O que é o mercado financeiro? É o comportamento do mercado, os valores mobiliários, instituições financeiras desse segmento, enfim. Tem as finanças corporativas, que exatamente estuda o processo de tomada de decisão das organizações, e as finanças pessoais, que é na questão dos investimentos das pessoas físicas, né? Quando a gente fala de finança corporativa, e quando eu estou falando em administração, eu estou dizendo que administrar é decidir, né? Decisões com base em dados importantes, com informações, e dentre essas informações você tem a necessidade de ter essas informações financeiras. Bom, como é que essa parte das finanças corporativas ela veio se comportando, né, ao longo dos anos, dentro da sua evolução histórica? Antes você tinha só uma análise mais descritiva, né? Então, assim, a gente pode dizer que era uma posição mais descritiva. Agora, as finanças corporativas têm um posicionamento mais questionador, quer dizer, quer explicar a lógica dos fenômenos. Então, quando a gente olha, e isso tem no nosso material, né? Essa evolução, a gente vai perceber que a gente sai dessa questão só de ser descritivo e vai para ser muito mais exploratório, né? Tentar justificar e analisar aqueles fatos. Bom, no nosso material tem algumas definições que são extremamente importantes, como, por exemplo, portfólio, que é um conjunto de bens, né, financeiros, valor de mercado, né, que é o valor que vai ser negociado aquele bem no mercado naquele momento, né? Então, assim, a gente tem algumas definições importantes para vocês darem uma olhada. Bom, o que a gente trabalha efetivamente em administração financeira? É buscar assegurar metas mais eficientes no processo empresarial, de captação, né, que é de financiamento, e alocação e investimento desses recursos. O que significa isso, gente? Eu vou usar de forma mais eficiente, né, a forma que a empresa pode captar os seus recursos e que vai alocar, que vai investir esses recursos. Isso é basicamente o que a gente tem na área de administração financeira, né? A aula 2, a gente fala do dinheiro ao longo do tempo, né? E nessa questão do dinheiro ao longo do tempo, é importante a gente ver, primeiro, sempre a ideia da busca dos melhores investimentos, e isso vai depender do perfil de risco de cada um. E a gente tem que entender o que é um valor presente, o que é um valor futuro, né? Até porque na unidade 3 a gente vai mensurar esse valor do dinheiro, né, ao longo do tempo. Então vocês podem visualizar, e tem vários exercícios para que a gente possa, são técnicas para a gente calcular esse valor presente e esse valor futuro. Deixa eu só rapidamente explicar o que seria isso. Então, olha só, eu tenho investimento hoje, vamos dar uma hipótese. Se eu fizer depósitos mensais, e aí vamos chamar isso de um fluxo de caixa, de R$1.000 ao longo de 10 meses, eu quero saber quanto que isso vai, ao final de 10 meses, quanto dinheiro eu terei, né? Então, eu preciso calcular o valor futuro. Esse é o valor futuro, esse valor final desse período. Eu tenho os fluxos de caixa, que é quanto que eu vou incluindo isso, e eu tenho o valor presente, que é se eu trouxer esse dinheiro para hoje, quanto que ele seria, né? Basicamente isso.
E a gente precisa analisar esse fluxo de caixa, né? A gente precisa analisar esse investimento, essa entrada, e aí envolve as questões dos juros, né? Quando eu faço o investimento, os juros que eu vou ter desse investimento ao longo do final, o meu valor futuro, qual será, quanto que eu preciso do meu valor presente hoje para que eu possa ter um valor X daqui a 5 anos, quanto que eu vou ter que fazer de aporte ao longo dos anos para que eu possa ter daqui a tantos anos um valor X, né? Tudo isso são cálculos, a gente tem aí os cálculos que a gente tem disponíveis e pode usar, né? Hoje em dia a gente tem que aprender a fazer isso, mas a calculadora, né, HP, ela é muito usada para nos auxiliar. O item 4, né, a unidade 4 fala sobre sistemas de amortização, ou seja, que é o sistema de pagamento na hora em que você contrai um financiamento. Basicamente 2, tá? O sistema de amortização constante é muito comum no Brasil, principalmente em prestações mais a longo prazo, como a questão imobiliária, é muito, muito mais comum na parte imobiliária. O que é isso? A amortização da dívida ela é constante, então o valor amortizado ela é constante. E com isso, as parcelas acabam sendo reduzidas de valor. Por quê? Porque, na verdade, a parcela ela tem a amortização mais os juros. E os juros vão incidir sempre no valor após você ter pago aquela parcela. Então, vamos lá. Se eu tenho R$1.000 de empréstimo, se eu pago R$100, se eu amortizo desses R$1.000, R$50 todo mês, cada vez os juros serão menores, né? Porque eu estou devendo menos, eu vou estar sempre fazendo com referência, amortizei R$50, a minha dívida passou de 1.000 para 950. Então, vou amortizar mais 50, ela vai passar de 950 para 900. Os juros que vão incidir sobre 900, o valor dos juros ele é menor do que o valor em cima de 950, né? Então, como os juros são menores, porque os empréstimos vão terminando, as parcelas acabam diminuindo. E a gente tem um outro sistema de amortização, que é a tabela Price, que também é muito comum em prazos menores, quando a gente compra eletrodomésticos, carro e etc. O que é isso? As parcelas são fixas. Então, você dividiu em tantas vezes, a parcela é fixa, e aí você vê que a amortização, como ela é crescente, uma vez que os juros vão diminuindo. Mais uma vez, na hora que eu estou pagando a primeira parcela, eu estou amortizando, né? Então, a amortização ela vai sendo crescente porque os juros das parcelas estão sendo menores. Cada vez que eu amortizo mais, os juros diminuem em cima do meu saldo devedor, tá? Gente, qualquer coisa eu estou à disposição de vocês na central de mensagem. Qualquer dúvida pode me acionar, ok?